Boa noite, meus amores. Sejam bem-vindas. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante mesmo. Deixa eu colocar aqui para vocês, que daí depois eu me concentro em ficar falando aqui e não preciso me preocupar já com o título. Violência contra a mulher. Esse vai ser o assunto de hoje. Deixa eu fixar aqui o comentário e chamar o pessoal do grupo VIP aqui do WhatsApp enquanto vocês vão chegando. Então, para quem não sabe, nós estamos no mês chamado Agosto Lilás, que é quando acontece a campanha de violência, né, de combate, de prevenção à violência contra a mulher, tá? Então, pensando nisso, eu resolvi trazer aqui para vocês esse assunto. Deixa eu só escrever aqui o título no grupo do WhatsApp para chamar o pessoal, senão eu não... Se eu falar e escrever, eu me desconcentro. Peraí. Aí. Então eu decidi falar sobre isso com vocês, meus amores, porque eu vejo que é um tema muito presente no público com o qual eu trabalho. Eu vejo que é um tema muito presente em vocês, na vida de vocês. Pessoas, mulheres, né? Que eu tô falando para mulheres que têm feridas emocionais, que carregam isso para suas histórias, para os seus relacionamentos, têm uma grande chance de se envolverem em relacionamentos abusivos, tem uma grande chance de se envolverem em relacionamentos violentos, né? Então que realmente cause algum tipo de dano a essa mulher. E às vezes essa mulher, ela está em um desse relacionamento e não percebe que está. Ela não se dá conta que está. Então, pode ser que numa live dessa, quando eu começar aqui a falar quais são os tipos de violência, quando eu começar a falar, né, o quanto a história dessa mulher pode ter feito ela escolher esse tipo de parceiro, permanecer nesse tipo de relacionamento, pode ser que essa mulher desperte e perceba que está nesse tipo de relacionamento. Identifique isso, né? Busque ajuda para sair desse padrão de relacionamento. Então, meus amores, para colaborar com essa campanha, né, que é importantíssima do Agosto Lilás, e também para ajudar vocês, né, a identificarem tudo isso, a passar isso para mais mulheres. E como eu já disse, como eu vejo que isso é algo que aparece muito nas mulheres que carregam essas dores emocionais para a vida, né? Eu acho que é muito importante, eu achei muito importante trazer aqui esse tema então para vocês, tá? Então, para começar, nós vamos falar um pouquinho sobre o quanto que a violência contra a mulher, seja ela de qual tipo for, ela aumentou nos últimos anos, especialmente por conta da pandemia, né? Que foi o momento onde os casais ficaram mais reclusos ali em casa, foi o momento que essa mulher deixou de ter um convívio externo, passou a ter apenas um convívio interno. Então, se ela já era vítima de violência doméstica, ela ficou literalmente numa prisão, né? Não conseguindo ter sequer um momento onde ela podia sair daquele ciclo de violência, onde ela podia se deparar com pessoas diferentes, onde ela podia ter um momento de alívio, né? Um momento de ajuda. Se essa mulher não sofria já antes da pandemia violência doméstica, né? Muitas mulheres não sofriam antes e passaram a sofrer através desse convívio que foi forçado, né? Um convívio muito intenso com esse parceiro. Então, por conta disso, acabou desencadeando esse relacionamento, né? Que na verdade já é difícil dizer que um relacionamento se torna violento de uma hora para outra. Eu acho que muitas vezes são dados indícios que a gente não percebe, que a gente não enxerga, que a gente não quer enxergar muitas vezes, que a gente nega, né? Então,
existem muitos relacionamentos que a partir do momento que ficaram ali nesse contexto mais intenso de contato, essa violência ela ficou mais marcada, ela ficou mais clara, mais fácil de ser identificada, né? Ela se destacou, ela se intensificou. Então, eu estava até pesquisando para trazer para vocês esse tema, né? E as pesquisas elas apontam esse crescimento nesse momento da pandemia. Então, imagina, gente, o sofrimento, né? Todos nós sofremos muito com a pandemia, todos nós sofremos por questões financeiras, profissionais, pessoais, familiares, muito medo, muita ansiedade. Agora, imagina, além disso, né? Não ter paz. Porque a gente achava que na pandemia a gente estava protegida dentro de casa, né? Fora de casa que era o problema de se contaminar, etc. Agora imagina para essa mulher vítima de violência, ela não se sentir protegida nem dentro de casa. Ela sentir que ali era o lugar onde ela, na verdade, mais estava desprotegida. Porque ali ela estava com esse abusador, com esse parceiro que a violentava, né? Imagina, se pra gente foi difícil, para mulheres que passaram por isso, né, foi elevada a potência máxima de dificuldade e sofrimento. Eu já contei para vocês a minha história, então quem não conhece a minha história ainda, né, eu cresci dentro de um contexto de violência doméstica. A minha mãe, ela sofria violência doméstica pelo meu pai, né? Vários tipos de violência, todos os tipos que eu vou contar aqui para vocês, acredito que ela tenha sofrido. E crescer nesse tipo de contexto também é um grande... tá fugindo a palavra correta, mas é um grande indicador de risco, vamos dizer assim, para que quando eu crescesse, escolhesse parceiros abusivos que repetisse o padrão de relacionamento dos meus pais, já que foi isso que eu vi, já que foi isso que eu aprendi. E foi isso que aconteceu. Eu cresci, fui me relacionar amorosamente e escolhi parceiros abusadores, né? O meu pai, ele era violento fisicamente também. Esse tipo de violência para mim sempre foi uma violência muito clara e muito certa de que eu jamais iria passar por esse tipo de violência. Então eu falava, esse tipo de violência eu não aturo, eu não aceito. E eu achava que por isso eu estava imune à violência contra a mulher. Eu achava que isso era apenas violência contra a mulher. Lá atrás, né? Sem antes ter estudado psicologia, não era nem psicóloga, era lá adolescente, estava começando a me relacionar. Então eu não sabia, eu não tinha informação sobre tudo isso que eu vou passar aqui para vocês, sobre todos esses tipos de violência que eu vou passar aqui para vocês. E aí o que aconteceu? Realmente eu não sofri violência física, porque para mim aquilo era claro, de que eu não ia passar por aquilo. Porém, eu sofri vários outros tipos de violência que eu vou trazer aqui para vocês, né? Humilhação. Então eu tinha parceiro que me traía, que me humilhava, que me colocava numa situação de me expor negativamente, que me fazia me sentir inferior, que feria a minha autoestima, né? Que sentia prazer em me colocar para baixo, tirava sarro de mim na frente das outras pessoas. E isso era tipo de violência, era uma forma de violência, né, que foi minando a minha autoestima, minando a minha autoconfiança. Coisas que hoje, por exemplo, eu acho preciosas em mim, eu acho linda em mim. Naquela época do relacionamento eu detestava. Por exemplo, meu cabelo cacheado. Hoje eu amo meu cabelo cacheado, ele dá trabalho pra caramba, né? Tem dia que, nossa, haja paciência, mas é assim, faz parte, né? Todos os cabelos têm as suas características, mas hoje eu amo meu cabelo cacheado, tanto que no meu casamento eu casei de cabelo cacheado, né? As pessoas até se surpreenderam porque imaginavam que eu ia alisar o cabelo, né? E eu casei de cabelo cacheado. Então eu amo essa característica minha, faz parte de quem eu sou,
Mas na época do relacionamento, ele me ridicularizava por conta disso. Ele me colocava para baixo por conta disso. Comparava o meu cabelo com o cabelo de outras mulheres, né? Cabelos lisos. E aquilo ia cada vez mais... Boa noite, Patrícia. Boa noite a todas. E aquilo ia cada vez mais fazendo com que eu me sentisse inferior. Com que eu me sentisse não boa o suficiente, sabe? E aí, se eu voltar na minha história, eu já tinha sofrido com essa questão, por exemplo, do cabelo, né? Eu sofri bullying na minha adolescência por conta do meu cabelo, por conta de várias outras características, mas por conta do meu cabelo também. Então, ele tocava nessa minha feridinha. Mas o que me mantinha nesse relacionamento se ele fazia tudo isso pra mim? Se me causava mal, se me fazia sofrer? Boa noite, Obrigada. A Solange, inclusive, tem uma filha cacheada, linda. A Giovana é linda. De olho verde, gente, pensa. Coisa mais linda ela. Então, o que me mantinha nesse relacionamento? E eu pergunto pra você que tá num relacionamento que você sabe que não tá legal, que tá te causando sofrimento, que você sente, sabe? No fundo, você sente que ele não tá te tratando da forma com que você merece ser tratada. Não tá sendo legal. Você repara outros casais, como é que o namorado, o marido da sua amiga trata a sua amiga, e você olha aquilo e fala, nossa, é tão diferente de como o meu parceiro me trata. Tem alguma coisa errada. O que te mantém nesse relacionamento? E aí eu fui percebendo, né, revisitando a minha história, que o que me mantinha nesses padrões de relacionamento, porque eu fui quebrar esse padrão de relacionamento há pouco tempo. Né? Quando eu encontrei o Emerson, por exemplo, que é meu atual esposo, quando eu encontrei o Emerson e ele elogiou o meu cabelo cacheado e ele disse que foi o que mais chamou atenção nele, primeiro eu tive uma reação do tipo assim, ele tá tirando sarro, né? Ele tá tirando sarro, tá zoando com a minha cara. E aí depois, quando ele foi falando e repetindo e falando sério, eu fui percebendo aquilo, eu falei, nossa, é bonito então? Será que é bonito? Olha, alguém acha bonito. E hoje eu acho lindo e não preciso que ninguém ache lindo pra mim, mas para reconstruir toda essa minha autoconfiança foi um processo difícil. Então, o que me mantinha nesse relacionamento? Primeiro, porque eu tinha um exemplo de um relacionamento lá de trás, de quando eu vim para esse mundo, quando eu cheguei nesse mundo, eu vi um exemplo de relacionamento abusivo do meu pai e da minha mãe. Foi o primeiro modelo de relacionamento que eu tive. Então, para mim, aquilo é um relacionamento. Por mais que eu percebia que não era muito ok, mas era o modelo de relacionamento que eu tinha para seguir. Era normal. E aí, além disso, durante a minha infância, algumas feridas emocionais foram sendo geradas, como por exemplo, ferida do abandono, ferida da rejeição, que eu já contei aqui para vocês inúmeras vezes. No meu curso da criança interior, ferida adulta madura, eu conto mais para vocês profundamente. Ferida do abandono, ferida da rejeição, ferida da traição. Muita crença de não me sentir boa o suficiente, de me sentir incapaz, de ser inferior, enfim. Tudo isso que eu fui construindo lá na infância, na adolescência, tudo isso me mantinha nesse tipo de relacionamento. Porque pensa bem, se eu acho que eu sou inferior mesmo, como é que eu vou ter força para olhar para um parceiro que diz que eu sou menos do que as outras mulheres, que diz que eu sou feia, que diz que meu cabelo não é bonito igual das outras mulheres? Como é que eu vou ter força para olhar no olho dessa pessoa e dizer assim, você está completamente errado, você não sabe o que você está falando? Eu sei da minha beleza, eu sei do meu valor. Eu não consigo.
Quando eu tô com tudo isso me dominando, eu não consigo fazer isso. Se eu não me sinto boa o suficiente, é claro que eu vou ter muito medo de perder aquela outra pessoa também. Porque eu vou ter medo de não conseguir uma outra pessoa porque eu não sou boa o suficiente. A ferida do abandono, eu vou ter muito medo de perder essa pessoa. A ferida da rejeição me faz ter tanto medo de ser rejeitada que eu me sujeito a esse tipo de relacionamento. Porque a rejeição me faz acreditar, o medo da rejeição, a ferida da rejeição me faz acreditar que tem alguma coisa de errado comigo. Assim como a do abandono também. E não com a outra pessoa. Então, naquele momento, demorou muito para eu cogitar seriamente a ideia de que quem estava errado era ele, não eu. Que não tinha nada de errado comigo, com o meu cabelo, com o meu jeito. Tinha alguma coisa de errado com ele, com a forma com que ele me tratava, com a forma com que ele me via. Então, percebe o quanto que a tua história, as tuas feridas emocionais que você vem carregando, afetam os teus relacionamentos e muitas vezes te faz se manter em um relacionamento violento e abusivo, sem você nem perceber. Então agora eu vou contar pra vocês quais são os tipos de violência, tá? Eu vou me ater aqui a realmente ler em alguns momentos para eu ser o mais fiel possível, tá bom? E aí a gente vai conversando e lembrando que vocês podem aproveitar esse momento da live, né, gente? Que é o momento para vocês tirarem dúvidas, para vocês fazerem comentários, tá bom? Esse é o momento que eu tenho aqui tete a tete com vocês para poder também ajudá-las, transbordar ainda mais o meu conhecimento, né? O meu afeto e o meu acolhimento para vocês, tá bom? Então, a primeira é a que todo mundo mais claramente identifica, todo mundo conhece, que é a violência física. A violência física é qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal da mulher. Então, socos, chutes, jogar objeto, puxar braço fortemente, né? Qualquer atitude que afete a integridade ou saúde corporal da mulher. Queimar, né? Colocar fogo, enfim. Todas essas coisas que vão causar um machucado físico mesmo. Violência psicológica é considerada qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima, prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento da mulher ou vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. Por exemplo, ameaças, constrangimentos, humilhação. Então, eu não sofria violência física. Olha aqui a violência psicológica, eu sofria. Constrangimento, humilhação, manipulação emocional. Ai, porque se você não faz isso, então é porque você não me ama. Ai, mas eu devo ser péssimo namorado para não merecer isso de você. Tá? Manipulação e chantagem emocional, violência psicológica. Isolamento, proibir de estudar, de viajar ou de falar com amigos e parentes. Também é violência psicológica. Nesse relacionamento que eu tava contando pra vocês, eu me lembro que eu tava com 18 anos, bem novinha, né? Tava com 18 anos e aí eu queria entrar na faculdade. E aí eu falei pra ele, nossa, eu quero muito entrar na faculdade e tal, eu vou fazer o vestibular, o que você acha? Ele me desestimulou total, ele me desanimou, ele chegou a falar pra mim que se eu começasse a estudar, a gente ia terminar. Por que isso? Eu fui entender depois de um tempo estudando psicologia. Porque ele era extremamente inseguro e ele tinha um medo enorme de eu encontrar um outro homem, me apaixonar, me relacionar e dar tchau pra ele. Entende? Medo de encontrar alguém melhor do que ele.
E o que não ia ser muito difícil, né? Convenhamos. Mas enfim, e isso fazia ele ter muito medo e ele me manipular e me coibir dessa forma. E aí, o que aconteceu? A gente continuou namorando. Da forma com que eu estava comandada pelas feridas emocionais, não fiz o vestibular, não fui fazer a graduação. E ele começou a estudar no outro ano. Olha que beleza. Ele foi fazer faculdade. E o que aconteceu? Né? Ele começou a querer sair com festinha com os amigos, ele começou a encontrar outras mulheres, logo depois de um tempo a gente terminou, né? E eu lembro que eu apoiei muito ele quando ele falou que ele ia começar a estudar. Então, e aí depois de um tempo, né, gente, terminamos, eu conheci o Emerson, e aí quando eu falei pro Emerson desse meu desejo de estudar, ele me apoiou assim a potência máxima, tanto que a gente começou a namorar, eu já comecei a estudar no ano seguinte, se eu não me engano. A gente começou a namorar em maio. Eu acredito que eu devo ter feito, eu fiz o Enem no fim do ano e no outro ano eu comecei a estudar. Então ele, né, pegou ali os 5 anos da faculdade comigo, me apoiando. Depois eu fiz formação depois da faculdade, que é como se fosse uma pós-graduação de 2 anos e meio, e ele todo momento me apoiando. Então é muito diferente, né? Voltando ainda nos exemplos da violência psicológica, vão contando aqui pra mim, gente, se vocês estão se identificando, se vocês conhecem alguma mulher que passa por isso, tá? Que às vezes nem sabe que tá passando por um tipo de violência psicológica, vão comentando aqui pra mim. Distorcer e omitir fatos para deixar a mulher em dúvida sobre a sua memória ou sobre a sua sanidade mental. Sabe quando você fala, é o conhecido gaslight, né? Sabe quando você fala alguma coisa e aí esse parceiro fala assim, mas você tá louca. Não era assim. Ele distorce todo o fato para você ficar, que você duvida de você. Você fala assim, nossa, será que não era mesmo? Né? Às vezes você viu ele conversando com, sei lá, com uma mulher na rua. Não, você tá louca. Imagina, eu tava trabalhando nessa hora. Não era eu, não. Deve ser alguém muito parecido. Me falam mesmo que tem uma pessoa parecida comigo aí na rua. E você fala, gente, será que não era ele mesmo? Não deve ser, né? Porque ele tá tão convicto. E aí você começa a duvidar da sua sanidade. Nossa, será que eu tô, né, imaginando coisa, vendo coisa? Então, olha o nível, né, que pode chegar a esse tipo de violência. Terceira violência que eu quero trazer aqui para vocês, violência sexual. Violência sexual trata-se de qualquer conduta que constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, tá? Então, se te leva forçadamente para você participar de algum tipo de ritual sexual, de experiência sexual, tá? Seja para você presenciar, para você participar ou para você apenas assisti-lo, ver conteúdos pornográficos, se é forçada a relação sexual com você, mesmo a gente sendo casado, Clarisa, com certeza. O fato de vocês serem casados não dá a ele direito sobre o teu corpo, de forma nenhuma. Então, se você não tá afim de ter relação sexual naquele momento, você fala que não, você é clara que não, e ele te força isso, né, é configurado como como violência sexual, perdão, tá? Um estupro mesmo no matrimônio, tá? Ok? Até aqui, gente? Então a gente falou sobre, recapitulando, a gente falou sobre o índice de violência contra a mulher, o quanto aumentou nessa pandemia. Falamos sobre o quanto as feridas emocionais que nós trazemos lá da infância fazem com que a gente se envolva nesse tipo de relacionamento violento, nesse tipo de relacionamento abusivo, tá? Falamos sobre o que é violência física, violência psicológica e violência sexual. Agora nós vamos para violência patrimonial. Violência patrimonial.
É entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição, parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Então, por exemplo, se o homem controla o dinheiro da mulher sem a sua permissão e sem ela estar se sentindo confortável para isso, porque às vezes acontece, né, no casal, de um dos dois controlar as finanças do casal, né? Mas aqui a gente está falando de um controle abusivo, de um controle de fica tudo na minha mão, você trabalha, fica tudo na minha mão e você tem que ficar pedindo esmola e eu controlando tudo que você está fazendo para eu te dar o dinheiro. Ou, independente se você trabalha ou não, eu retenho todo esse dinheiro, né? E você fica na minha dependência total, sem autonomia. Deixar de pagar pensão alimentícia também é um tipo de violência patrimonial. Destruição de documentos pessoais, tá? Então, carteira de identidade, CNH, se você tiver algum documento profissional que você precise, né, que seja de sua responsabilidade cuidar. Por exemplo, dentro da minha profissão, nós psicólogas temos os prontuários, os registros documentais dos nossos clientes, né? Então, se o meu parceiro vai lá e pega esses meus prontuários e coloca fogo, e rasga, e tira do meu domínio, né? Isso é uma forma de violência patrimonial. Furto, extorsão ou dano, estelionato, privar de bens, valores ou recursos econômicos, tá? Causar danos propositais a objetos da mulher ou dos quais ela goste. Então, sabe aquele objeto que a mulher gosta, aquela bolsa que a mulher gosta? Vai lá e causa um dano de forma proposital para atingir essa mulher, para ameaçar essa mulher, para coibir, para mostrar quem é que manda, entende? Aquele móvel da casa que a mulher gosta, vai lá e quebra de propósito, tá? Esse tipo de situação. Tudo bem até aqui, gente? Estamos indo para o último tipo de violência. E aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre como fazer, né, para identificar o que te mantém nesse ciclo de violência, como sair desse ciclo de violência também, tá? Então, violência moral. Violência moral é considerada qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Então, acusar a mulher de traição de forma injusta, né? Emitir juízos morais sobre a conduta, então ficar criticando, né? Julgando a conduta dessa mulher, fazer críticas mentirosas, expor a vida íntima dessa mulher, rebaixar a mulher por meio de xingamentos que fale sobre a índole dela, desvalorizar a mulher pela sua forma de se vestir. E aqui, tanto na moral quanto na psicológica também, entra a questão de expor a mulher, julgar, coibir, quando se refere a crenças religiosas. Então, proibir de ir na igreja, por exemplo, difamar, né, por fazer algumas piadinhas sem graça, sabe? Que acabe denegrindo... Perdão, usei a palavra errada, que acabe denegrindo é uma palavra preconceituosa, perdão, que acabe expondo negativamente essa mulher, né? Então, por essa questão, pela religião, por qualquer coisa assim, eu conheço uma mulher muito próxima a mim que, quando ela era casada, hoje ela é divorciada, mas quando ela era casada, o marido, ele proibia ela de ir na igreja. Ela é da congregação, né? Então ela tem um cabelão, assim. Na época ela tinha um cabelão e ele cortou o cabelo dela, né? Com ela dormindo. E, gente,
o cabelo, né? Para quem é dessa instituição religiosa, é algo muito marcante. É algo muito importante, tem um significado enorme. E ele foi lá e cortou com ela dormindo, sem autorização dela, né? E quando ela acordou, aquilo tudo tinha acontecido. Então, isso é um tipo de violência. Ele não precisa encostar um dedo, não precisa deixá-la roxa, não precisa bater, né? Isso é um tipo de violência bem séria. Então, com tudo isso, se você identificou algum desses pontos dentro do seu relacionamento, seja ele ficando, tô conhecendo, tô namorando, tô noiva, tô casada, seja ele qual for, se você identificou um desses pontos, tá na hora de você parar e se perguntar: o que ainda me mantém nesse relacionamento? Anota essas perguntas que eu tô fazendo. O que ainda me mantém nesse relacionamento? O que me faz aceitar esse tipo de tratamento? O que me faz pensar que eu sou merecedora desse tipo de tratamento? O que esse relacionamento me proporciona? Porque veja bem, se a gente mantém algo na nossa vida, por mais adoecido que aquilo esteja, é porque eu ganho alguma coisa com aquilo. Eu tenho algum ganho com aquilo. Ainda que seja no que a gente chama dentro da psicologia comportamental, cognitiva comportamental, ganho secundário. Ainda que seja um ganho secundário. Ou seja, não é um ganho claro, não é um benefício claro, mas indiretamente eu tenho um benefício com aquilo. Por exemplo, eu tenho a ferida do abandono, tenho a ferida do abandono, e aceitar isso não me traz um benefício claro, mas me traz um benefício de não ser abandonada, me traz um benefício de não ficar sozinha. E aí é melhor isso do que nada, é melhor ter ele do que não ter ninguém, porque não ter ninguém é ser abandonada de novo. E se a gente não conhece as nossas feridas emocionais, a gente vai sendo dominadas por essas feridas nos nossos relacionamentos e em diversas áreas da nossa vida. Inclusive, hoje eu fiz um post trazendo o impacto dessas feridas emocionais na nossa vida profissional, né? Então, eu preciso ter conhecimento de quais são as minhas dores para eu saber se eu tô sendo direcionada por elas nesse relacionamento. Se por medo de enfrentar essa minha dor do abandono lá de trás, eu estou permanecendo num relacionamento totalmente adoecido. São essas suas feridas emocionais que vão te dar indícios, né, de se você está aceitando um relacionamento saudável ou adoecido. São essas crenças que você traz lá de trás da sua infância, são esses exemplos de relacionamento lá de trás que vai te ajudar a entender, a olhar para o seu relacionamento hoje de uma forma mais clara e entender se ele é saudável ou não. Se você tem muito medo da rejeição, e aí, obrigada pela mensagem aqui. Se você tem muito medo da rejeição e aí você acaba por medo de ser rejeitada, querendo se moldar a outra pessoa, isso já diz que você está num relacionamento violento. E escuta o que eu vou te falar. Às vezes, por você trazer essas tuas feridas emocionais e não trabalhar elas, às vezes nem é o outro que torna o relacionamento violento e abusivo. Às vezes é você mesmo. Não é o outro, muitas vezes, que exige que você mude o seu jeito de ser. Você muda por conta própria porque você entende, você lê um sinal que a outra pessoa não gosta quando você age assim,
E aí você muda o seu jeito de agir para não perder aquela outra pessoa. E aí você tá tornando o seu relacionamento abusivo. Faz sentido o que eu tô falando pra vocês? Então, meus amores, ficará gravada a sua live. Gostaria de enviar depois para algumas pessoas que possam refletir a respeito do assunto. Vai ficar gravada assim, tá bom? Tem bastante conteúdo aqui, gente, para vocês poderem depois assistir, refletirem de novo, né? E veja bem, meus amores, tudo isso que a gente vai trazendo, então, né, na bagagem da nossa vida e vai carregando para todas as áreas da nossa vida, muitas vezes faz a gente acreditar e aceitar muito menos do que a gente merece, muito menos do que a vida tem para nos oferecer. Faz a gente travar, se paralisar. E aí eu vou até aproveitar o gancho aqui do que eu tô falando para vocês, porque para falar sobre a jornada da autoconfiança, né? Não sei se você tem visto aqui no meu perfil, se você acompanhou, mas ontem, segunda-feira, eu abri as inscrições para a Jornada da Autoconfiança. O que é a Jornada da Autoconfiança? Claro, Jornada da Autoconfiança. Vai ser um evento muito lindo que eu estou preparando com muito carinho para vocês, mulheres, tá? Durante uma semana você vai ter acesso a aulas minhas, tá? Que nós vamos falar justamente sobre esses pontos, né? A insegurança, como é que é formada a questão da autoestima na sua história, como é que a tua infância afeta na sua vida hoje, né? Como é que você desenvolve a autoconfiança, como é que você pode melhorar a autoconfiança na sua vida. Então tudo isso eu vou estar falando para você na Jornada da Autoconfiança. E sabe qual que é o melhor disso tudo? É que a Jornada da Autoconfiança é 100% gratuita e 100% online, ou seja, você em qualquer lugar do mundo vai poder assistir a minha aula. Você em qualquer lugar do mundo, né, vai poder ter acesso a esse conteúdo. Esse conteúdo, né, essa jornada, ela é feita mais especificamente para mulheres, porque a maioria das pessoas, né, que me procuram do meu público são mulheres, mas homens também são bem-vindos, também se beneficiam com a jornada da autoconfiança, tá bom? São para pessoas que têm crianças interiores feridas dentro de si e que precisam cuidar das suas crianças interiores, ou seja, todo mundo, né, gente? Então, meus amores, se você tem interesse nesse evento, o link de inscrição tá na minha bio, vai lá na minha bio, tem o link de inscrição, você se inscreve do dia 12 ao dia 16 de setembro, são 4 dias, né? Que você vai ter acesso, então, a esses conteúdos gratuitos, 100% online e gratuito, tá? Então, vai lá e se inscreve se você tiver alguma dúvida, não conseguiu acesso, me chama lá no direct que vai ser um prazer também te ajudar, tá bom? E quem quiser se aprofundar mais depois nesse processo, tem o meu curso, que eu vou abrir as inscrições, né, depois, da criança ferida ou adulta madura, tá bom? É um curso também 100% online para te ajudar, para quem quiser se aprofundar. Quem não quiser, né, já vai ter bastante conteúdo bacana na Jornada da Autoconfiança, vai ter material para você se aprofundar também, para você fazer atividades, tá certo? Então, meus amores, era isso que eu queria passar para vocês. Façam processos de autoconhecimento, façam terapia, busque formas de autoconhecimento, meditação, pesquisem, estudem, né? Busquem conhecer sobre esses tipos, mais a fundo sobre esses tipos de violência que eu trouxe para vocês. Busquem conhecer sobre feridas emocionais, sobre criança interior, sobre a tua infância, né? Tenha curiosidade sobre a sua história de vida para você identificar se tem dores lá de trás que ainda estão presentes na sua vida hoje, no seu relacionamento. Aqui no meu perfil tem muito conteúdo que pode te ajudar nisso, muito. Eu faço live toda semana, 2 vezes por semana. Inclusive na quinta agora nós temos, né, às 9 horas da manhã. Então, aproveitem. Semana que vem a gente vai ter live todo dia. Nem sei se eu podia falar isso, mas já tô falando. Semana que vem a gente vai ter live todos os dias,
tá? Às 9 horas da manhã. Então, fiquem ligadinhas aqui. E se você, né, é vítima de violência, busque ajuda. Busque ajuda. Fale com alguém da sua confiança. Nunca se cale. Fale com alguém da sua confiança. Diz que 180, tá? E peça ajuda. Você não é merecedora disso. Você não nasceu para ser violentada. Você não nasceu para ser ferida. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para ter uma vida plena, para ser cuidada, para ser tratada bem, com amor. É isso que você merece, tá bom? Eu espero que você que se identificou com esse assunto tenha a oportunidade de um dia, assim como eu, sentir a diferença que é, a delícia que é estar num relacionamento saudável, num relacionamento onde existe amor e cuidado e não mais violência e abuso. É isso que eu desejo pra você. E eu sei que você merece isso e que no fundo, isso que eu te falei te tocou. Então, faça algo com isso. Tá certo? Um beijo no seu coração. E na quinta-feira, às 9 horas da manhã, eu te espero aqui. Pega o seu café, pega o seu chazinho e venha papear comigo mais um pouquinho, tá? Um beijo no seu coração, gente. Tchau, tchau.